Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo.
Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 106. Salmo de número 106. Vamos ler os versículos de 1 a 3, depois o 47 e o 48. Salmo 106, 1 a 3, depois o versículos 1 a 3, depois os 47 e 48. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Vou ler o versículo 4 também. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. E os versos 47 e 48. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus, como esse cântico belíssimo que nós acabamos de entoar. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, te agradecemos pelas tuas misericórdias. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco nessa noite, que o Senhor esteja como pregador, ó Deus, que nos traga uma mensagem, ó Deus, edificante, que nos encha os corações, ó Deus, com o teu amor e com o teu espírito. Fica com cada um, Senhor. Fica com cada um que está diante da televisão, diante de uma tela de computador, diante do seu notebook, o seu celular, ó Deus. Fica com esses irmãozinhos nossos, ó Deus, que estão acamados. Tenha misericórdia dos familiares deles. Abençoa cada um de nós. E nós te louvamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Agradecemos a Deus por esse tempo, e eu gostaria de dar alguns anúncios, que os irmãos não se esqueçam de ver as lives, todos os dias. Vários pastores têm mandado as lives louvando a Deus por esse primeiro ano da nossa igreja, e também dizer para os irmãos, eu já disse de manhã, também na semana passada, que os irmãos podem mandar cânticos, podem mandar louvor ao Senhor pelo celular. Coloca o celular deitado assim, faça uma mensagem, cante uma canção e mande para a Márcia, que ela vai veicular, louvando a Deus pela nossa igreja. Tá certo? Alguns anúncios também. Os irmãos não se esqueçam dos dízimos e ofertas. O número da conta está aí na sua tela, também no aplicativo. Não vamos deixar de continuar contribuindo com a nossa igreja, né? Ainda mais agora que nós completamos um ano e nós temos grandes projetos pela frente, muita coisa boa mesmo agora durante a pandemia, depois que essa pandemia acabar, não é? Vamos continuar então. Gostaria de pedir oração, continuar pedindo oração pela Denise, esposa do Jaime, pela Raquel, esposa do Sérgio, pelo Dr. Lucas, filho da Silvia, pela mãe da Vânia e por todos, ó Deus, por todos os irmãos que se encontram acamados com coronavírus ou então até com outras enfermidades, né? E até, como eu falei de manhã, gostaria de colocar, se o irmão quiser colocar algum pedido de oração aí no chat, pode colocar. Tá ok, irmãos? Agora eu vou passar novamente a palavra para o nosso grupo de louvor, que nos elevará a Deus nos cânticos, e depois a palavra do nosso pastor Adilson. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma boa noite. Boa noite, igreja. Estou eu aqui novamente. Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome. Eu te convido nessa noite a adorar ao Senhor. Convido você a fazer um altar de adoração na sua casa, onde você está. Nós vamos declarar a soberania de Deus através dessa canção.
Louve o Senhor na sua casa. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. e apesar E apesar dessa glória que tu te tens, importas comigo, Senhor. tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor. Nós declaramos a Deus que há esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas
esperança, meu irmão. Você tem fé no seu coração que os ramos onde estiverem secos vão florescer somente com o cheiro das águas. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Oramos a Deus. a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, As as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o
Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Nós declaramos que o teu reino é aqui na nossa vida, ó Pai, nesse local. Venha ao teu reino, Senhor. Venha a nós, ó Deus. Nós te adoramos com todo o nosso coração. Recebe o nosso louvor, que é fruto dos nossos lábios, ó Deus, que é fruto do amor que nós temos por Ti, ó Pai. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós nos rendemos a Ti, ó Deus. Pai, que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra que vai ser ministrada agora. Como o Senhor tem falado conosco através do louvor nas nossas vidas, nos nossos corações, ó Deus. Nós te agradecemos pelo privilégio de te adorar, pelo privilégio de exaltar o teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos, protegendo aonde quer que estejam, onde quer que vão. Nós declaramos uma vitória de bênção na vida de cada um nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode falar amém aí na sua casa, onde você está. Meus irmãos, esse mês nós estamos comemorando um ano que a nossa igreja está sendo fundada, né? Que foi documentada, né? E eu não podia deixar de compartilhar com vocês o sacrifício que foi para essa igreja estar aqui. Eu não estava aqui desde o momento, mas já vão fazer quase 2 anos, 1 ano e meio que eu estou aqui, caminhando junto com o pastor Adilson. E essa canção que eu vou cantar aqui agora, ela retrata um pouco da dificuldade que foi passado com a história que eu ouvi até da boca do pastor Adilson, de algumas pessoas não acreditarem que essa igreja ela seria levantada. Muitos disseram que ele não iria conseguir. Falaram que ele não ia vencer. Mas é com muita emoção que eu falo isso hoje. E essa canção retrata um pouco dessa história que você está aqui. Um dia você vai ouvir o quanto as pessoas falaram para ele que você não vai conseguir, você não vai dar conta. E ele passou pelo caminho do inferno, como ele diz aí algumas vezes. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano de Deus fala para mim e para você ir pregar o evangelho, falar do amor de Deus. E foi isso que Deus fez na vida dele. E pode fazer na sua vida. Se você faz parte dessa igreja, essa igreja tem a visão de ganhar vidas, tirar vidas do inferno e levar elas para Jesus. E muitas vezes você vai ouvir gente falar que eu não consigo. Foi isso que falaram para o senhor, pastor? Às vezes o senhor não vai conseguir. Mas eu falo para você, não desista. Os sonhos de Deus não podem morrer. Um dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Um dia eu abandonei meus sonhos, desisti de perseguir o que eu mais queria. Mas hoje Deus me levou a um lugar
meus sonhos estão vivos. Os sonhos de Deus não podem morrer, são Ele que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação pra Jesus. Um dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Um dia eu abandonei meus sonhos, desisti de perseguir o que eu mais queria. Mas hoje Deus me levou a um lugar e me fez acreditar que os meus sonhos estão vivos. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Não posso deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação. Os sonhos de Deus, cante, meu querido. Os sonhos de Deus não podem morrer na sua vida, eles estão dentro do seu coração. Não deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação pra Jesus. Pra Jesus. Você faz parte dessa igreja. Vamos ganhar a nação para Jesus. Amém. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, leremos de 9 a 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com todos os de fora e de nada venhais a precisar. A nossa oração é para que Deus abençoe você, abençoe esses meninos que cantam, que tocam, que lutam, que se sacrificam para também estarem fazendo esse culto online. Louvado seja Deus pela vida de cada um, pela vida dos técnicos que estão fazendo com que os nossos cultos cada dia tenham melhores qualidades. Louvado seja Deus por todos. E agradecemos pela vida daqueles que também nos ajudam e não estão. E, portanto, nós queremos nos lembrar da Leilane, que ela está longe de nós, porque está gestando e ela tem que se cuidar o máximo possível por causa da pandemia.
Louvamos a todos aqueles que estão aqui e você que está na sua casa. Meu amado e minha amada irmã, nós estamos falando de igreja. Vocês devem ter prestado atenção que durante esse mês nós estamos falando de igreja. O pastor Manuel tem falado de igreja e eu também tenho falado de igreja. Por quê? É porque nós estamos comemorando o primeiro ano de vida da nossa igreja. No dia 24, nós faremos exatamente um ano que organizamos eclesiasticamente. Isso é motivo de muita alegria, isso é motivo de gozo, é motivo de honrar a Deus, é motivo de ter gratidão a Deus. Sabe por que eu falo isso? Vocês não sabem quem está falando com vocês. É uma pessoa que de fato conhece e sentiu a misericórdia de Deus na sua vida, que sou eu. Então a nossa vida é servir a Jesus, é levar Jesus às pessoas, porque Ele nos resgatou da lama, Ele nos resgatou da poça, Ele nos resgatou da fossa, Ele nos resgatou da pocilga e nos levou para um caminho que mana leite e mel, um caminho gostoso de vitória e de paz, um caminho onde a alegria é real. Por isso que nós estamos falando de igreja. Nós não estamos falando porque nós queremos falar, porque queremos comemorar, porque queremos ser admirados, não é nada disso. É gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele fez na minha vida e fará na vida de quantos nós queremos que Ele faça. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Tessalonicenses, e eu vou me reter, vou me estacionar, vou me ater no capítulo 4, que ele recomenda duas coisas, e depois ele promete uma terceira. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses, é falando para eles: olha, eu quero que a igreja de Tessalônica se santifique. Vocês acharam Jesus, Jesus os achou, Jesus vos salvou e vocês devem viver uma vida de santificação. Tem uma segunda coisa que o apóstolo Paulo falou: vocês, além de ter uma vida de santificação, deverão também ter amor fraternal de uns para com os outros. E por fim, a terceira coisa que ele fala da promessa de Deus é que nós, além de termos uma vida santa, além de nós amarmos o nosso próximo, além de nós não fraudarmos o nosso próximo, nós temos a certeza da vida eterna. Mas hoje nós vamos nos ater em 3 momentos da igreja, na vida interna da igreja. Nós vamos falar em primeiro lugar dos irmãos da igreja. Nós vamos falar em primeiro lugar de nós que já conhecemos a Jesus, de nós que já vivemos, já vivenciamos, já sentimos Jesus. Então nós vamos falar primeiramente da vida interna da nossa igreja, mas depois nós vamos falar em segundo lugar da vida da igreja lá fora. Nós vamos falar em segundo lugar que a igreja primeiro ela vive aqui, depois ela sai para evangelizar, ela sai para a rua, ela sai para a anunciação das boas novas. E como a igreja sairá coesa, como a igreja sairá abraçada, se aqui dentro ela não se acertar? Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: santificai-vos. E depois ele fala: agora vão para a rua trabalhar. E a terceira coisa é que o apóstolo Paulo fala: avisem na rua que aqueles que não têm esperança, tenham a esperança de que nós todos iremos para o céu, porque Jesus nos comprou e nos lavou. Vou falar essas 3 coisas, e a primeira delas é a vida interna da igreja. Quando o apóstolo Paulo, ele recomendou os Tessalonicenses, e os Tessalonicenses atenderam.
É muito interessante. O apóstolo Paulo, ele recomendou aos irmãos da igreja de Tessalônica, e aqueles irmãos de Tessalônica obedeceram ele. Aqueles irmãos de Tessalônica fizeram o que ele ensinou. Os irmãos de Tessalônica passaram a praticar o que o apóstolo Paulo ensinou. E o apóstolo Paulo, e nesse versículo 10, ele diz, veja só, na verdade estáis praticando isso mesmo. Estão vendo no verso 10? Deixe sua Bíblia aberta. Quando o apóstolo Paulo fala, na verdade estáis praticando mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. E aí, a hora que o apóstolo Paulo fala para eles que vocês estão praticando o que eu ensinei, vocês estão amando, vocês estão perdoando, vocês estão evangelizando, vocês estão se afastando da vida promíscua, vocês estão passando da vida odiosa para uma vida de amor, vocês estão de parabéns, eu ensinei, vocês aprenderam. Contudo, tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês. E aí o apóstolo Paulo fala na parte B desse versículo, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E aí, eu sei que nós estamos falando de igreja, e eu não posso deixar de falar para vocês que o apóstolo Paulo, o que ele falou antes, até aqui, os tessalonicenses estavam fazendo. E ele reforçando nesse verso 10, que eles estão praticando tudo o que ele falou. E aí ele, depois disso ele fala, agora eu vou falar para vocês uma coisa. Vocês já que estão fazendo isso, agora vocês devem progredir na fé. Vocês devem progredir na santificação. Nessa vida com Deus não tem diploma. Nós não nos formamos em advocacia, nós não nos formamos em letras, nós não nos formamos em medicina, nós não nos formamos em engenharia, nós não nos formamos em pedagogia, nós não nos formamos em uma graduação qualquer, porque na escola de Jesus não se dá diploma. A Bíblia fala que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que viver crescendo, igual o apóstolo Paulo exorta nesse versículo 10, a progredirdes cada vez mais. Bonito isso. O apóstolo Paulo está falando, é para crente, viu? É para progredir mais, ô crente, progrida mais, ô crente, não se estacione, ô crente, não volte a ser emburradinho igual você era, ô crente, não volte a ser promíscuo igual você era, ô crente, não volte a ser odioso igual você era, ô crente, ô crente, ô crente, cresça! É isso que ele está falando. E eu pergunto para você, a igreja do século 20, ela é diferente da igreja do primeiro século? A igreja que nascia no primeiro momento, lá em Tessalônica, ela nascia com desafio para mostrar para os novos crentes. Essa igreja nascia para mostrar para os crentes que chegavam que o meu prazer não está naquilo ou naquilo outro. O meu prazer está na lei do Senhor. Esses crentes estavam mostrando que eu fui moço, agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado ou a sua família mendigar o pão. Esses crentes da primeira igreja, eles estavam ali, eles deviam crescer e eles precisavam mostrar para o que vinha frequentar a igreja, de que nos dias de hoje, Paulo certamente aconselharia coisas mais ou menos assim: volte-se à palavra de Deus, larga de ir na igreja para ganhar coisas de Jesus, larga de barganhar na igreja, larga de criar confusão na igreja, larga de querer explorar a igreja, sirva a igreja, doe-se para a igreja, perdoe a igreja, ame os irmãos, a despeito de, porque Jesus te amou, Tessalonicenses, do jeito que você era. Pagão ele te amou, promíscuo ele te amou, odioso ele te amou. É assim que o apóstolo Paulo está falando. Progrida, crente, progrida, Brasil, progrida, igreja presbiteriana, progrida
Progrida, Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico. A palavra de Deus, certamente o apóstolo Paulo falava assim: meus irmãos, não venham na igreja para ver espetáculo circense. A igreja não é para espetáculo circense. A igreja não é para homenagear palhaços. A igreja não é fugir do picadeiro. A igreja não é humanista, não é legalista. A igreja não é egoísta. O apóstolo Paulo falaria de certo: a igreja não está aqui para satisfazer o homem das coisas da terra. A igreja está aqui para ensinar o homem as coisas do céu. A igreja, o apóstolo Paulo está falando que o prazer do mundo é prazer a qualquer custo. O da igreja custa o sangue de Jesus. Da conquista ao sucesso, o mundo busca. Nós buscamos o amor até o recolhimento para a nossa casa celestial. Amados irmãos, não esqueçam que nós estamos de passagem. Essa casa que nós moramos vai ficar para alguém. O carro que nós andamos, se não apodrecer antes da nossa morte, também vai ficar aqui como ferrugem. Todas as coisas passam e Deus está falando para a Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico: amem, perdoem, cresçam, porque o nosso trabalho é muito grande. Eu tenho muito povo nessa cidade, eu preciso salvar a quantos? Esse bairro está dominado pelo mal. Avance, 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 crente presbiteriano. Aleluia! E Paulo registra que crescer cada vez mais, desenvolver a salvação, desenvolver a santificação, é a sua função, é a minha função. Por isso que o apóstolo Paulo está falando de igreja, e ele está falando para os crentes que já fizeram tudo e agora tinham que crescer mais. Os crentes que tinham feito tudo, agora tinham que avançar. Se tem que crescer é porque já tinha melhorado bastante. Então só cresce quem já existe. Então essa igreja existia, era uma igreja real, uma igreja que tinha entregue a vida para Jesus. E agora o apóstolo Paulo está falando: vocês estão pensando que está bom desse jeito? Vão crescer mais. Desenvolvei a vossa salvação. Progredirdes cada vez mais é a sua função. E uma coisa que o apóstolo Paulo pediu no capítulo 3, é interessante a oração dele. E eu queria que a gente aprendesse a orar com o apóstolo Paulo. Eu vou ler para você, está em 1 Tessalonicenses 3, versículo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo estava desejando, orando pelos seus irmãos da igreja. E o Senhor vos faça crescer. Olha aí a oração: o Senhor vos faça crescer. E diz ainda a oração: aumentar no amor de uns para com os outros, e para com todos, e também nós para convosco. Sabe o que é isso? O apóstolo Paulo estava querendo que eles tivessem esse aumento. E o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor. Nesse versículo Paulo pede, olha a resposta de Deus para Paulo, que ele pediu para os irmãos terem mais amor. Olha só a resposta de Deus para Paulo no capítulo 1, versículo 3 de 2 Tessalonicenses. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai avolumando, vai aumentando, vai inflacionando. Isso chama inflação de amor. O apóstolo Paulo pediu e Deus deu. E o apóstolo Paulo reconheceu e está falando para os tessalonicenses: está pensando que está bom? Progrida mais. Ah, meus amados, eu gostaria de falar uma segunda coisa, porque nós temos tempo. E a segunda coisa é a igreja também. Só que aqui a gente estava vendo a igreja do lado interno, agora nós vamos ver a igreja do lado externo. A igreja na rua. Vamos sair das portas aqui. Vamos sair para a rua, todos nós. Um vai para o trabalho, o outro vai para a sua casa, o outro vai para a universidade, o outro vai para... Cada um agora vai sair para a rua.
Todos nós aqui vamos sair para a rua, e você que me ouve, vamos sair para a rua. Olha o que o apóstolo Paulo fala nos versos 11 e 12 do capítulo 4. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Verso 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, para com os lá da rua, sem dar trabalho para eles, sem criar problema para a cidade, sem criar confusão para a nossa rua, sem dar problema para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. O apóstolo Paulo está falando, agora você vai sair da cidade de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Meus amados, 1 Tessalonicenses, nesses versículos, quando ele fala, resumindo no último versículo 12, a parte B diz assim, portais com dignidade para com os de fora. Portai-vos com dignidade para com os de fora. Vou repetir, portai-vos com dignidade para com os de fora. Como é que você tem se portado para com os de fora? Como tem sido a sua vida? Que aqui dentro você cresceu, é uma vida de amor, de perdão e uma vida de progressão. Como é a sua vida? Como você está se portando com os lá de fora? Como que nós vamos encher esses bancos? Como que nós vamos ter 2, 3, 4, 5, 6 cultos num domingo? Se nós não nos portarmos dignamente com os lá de fora. Amados irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, fala que, pois de fato estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente. Sabe aquele bisbilhoteiro? Sabe aquele indivíduo que fica na desordem? O que é viver desordenadamente? É fora do trilho. Então eu não quero aqui ficar dando lição de moral. Todos nós somos maiores e entendemos o que a palavra de Deus diz. Ele está dizendo na palavra de Deus, vocês devem se portar dignamente lá fora e não viver com desordem. Seja a desordem na área que for. Honre o nome daquele que morreu para te salvar. Amados, o importante é o testemunho para com os de fora. O desafio é andar no amor, é claro. Contudo, acima de tudo, andar honestamente, ordenadamente. O cristão não pode ter uma vida desorganizada, uma vida enrolada, uma vida confusa. Precisa viver serenamente, cuidando bem da sua vida, não dando trabalho para o seu vizinho, nem para o seu parente, não dando trabalho para os seus colegas de serviço. Você tem que ser bênção onde estiver. E quando for bênção, a Bíblia ainda fala, progrida mais ainda. Você não vai ser diplomado em bom vizinho. Você não vai ser diplomado em bom universitário. Você não vai ser diplomado em bom namorado. Você não vai ser diplomado em bom nada. Em Cristo não recebemos o diploma, a não ser quando recebemos a coroa imarcessível de glória. Deus é louvado quando nós vivemos com aquele versículo. Isto é bom e agradável viver assim. Então nós já sabemos que o testemunho para com os de fora, nós temos que tomar cuidado com aquele abelhudo. Com aquele abelhudo do versículo 12. Nota-se que a igreja de Tessalônica existia um abelhudo, se metendo na vida alheia. Péssima testemunha. Já viu aquele indivíduo que chama esparrama a roda? Ele chega, todo mundo sai de perto. Crente não pode ser assim. Crente tem que ser aquele indivíduo que tem a força centrípeta, atrair todo mundo para ele. Todo mundo querer conversar com o crente.
todo mundo querer ficar perto do crente, ouvir as histórias do crente, namorar com o crente, porque sem ser crente está cheio de candidatos aí na rua. Viver como marido crente, porque marido sem ser crente está cheio de candidatos na rua, como uma mulher crente, tudo crente. A Bíblia fala que nós não podemos viver desordenadamente lá fora. É o verso 12 que fala, que vemos com clareza, que a conduta do cristão deve ser de vanguarda. A conduta do cristão deve ser modelar, deve ser exemplar. A conduta do cristão tem que ser irrepreensível. E aqui demonstra que o cristão tem o compromisso de amar irmãos. Mas o compromisso acima de tudo, além de amar irmãos, não viver desordenadamente lá fora. Porque se você não amar o irmão aqui, o irmão já foi salvo. E você que está com ódio no coração. Agora lá fora, você vai desviar alguém do caminho da paz, do caminho de Jesus, do caminho do sangue que lava a gente. Amados e queridos, nós não podemos, é o William Barclay que enfatiza que o importante não são as palavras. Ele enfatiza, mas todos nós concordamos que o importante não são as obras, o importante não é a oratória, o importante não é a beleza física, o importante não é a piscadinha de olho, o importante é viver, é ter vida, é vida de verdade, é vida coerente com a palavra de Deus. Assim a igreja crescerá, assim a igreja vencerá. O mundo que nos observa, preste atenção, esse mundo que nos observa não vem à igreja. Eles não virão à igreja, eles ficam vendo o jogo do São Paulo e do Santos. Pensou que eu fosse falar o seu Corinthians? Não vou falar, vocês já falam demais. Fica quieto aí, corintiano. Então, eles não virão, eles ficarão vendo o jogo. Eles ficarão vendo o programa da tarde da televisão, que eu não vou fazer propaganda para nenhum. Eles não virão aqui. Eles ficarão em casa comendo churrasco e tomando cerveja e uísque. Eles não virão aqui. Esse pessoal não vem à igreja, você tem que ter certeza que esse pessoal tem que ouvir a palavra, sabe como? É lá no serviço quando ele te encontra, porque lá no serviço ele vai, e a igreja vai estar lá, porque você está ao lado dele, e ele está recebendo a mensagem de Cristo através da sua vida, e se você não o fizer assim, nós vamos ser cobrados, porque a palavra de Deus nos diz que você tem que pregar o evangelho, a conversão não é problema seu, você prega o evangelho para salvação, e se a pessoa não quiser entregar sua vida para Cristo, é para perdição. Você fez a sua parte. Você fez o que devia fazer. Mas eu quero falar, para terminar, que é vida dentro da igreja, vida fora da igreja, e uma vida cheia de esperança. E aí nós vemos que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 25, diz assim, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Presta atenção, a nossa vida é uma vida de esperança. E Jesus Cristo vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés. Paulo diz aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 15, que tem alguns de vocês que estão desesperados e sem esperança. Vocês não têm esperança. E eu estou falando para vocês. O apóstolo Paulo está falando isso para os coríntios. Sabem que vão deixar esse corpo, que é pó. Sabe o que dá tristeza numa miss? É ela saber que ela não vai ficar empinada a vida inteira. O que mais desespera uma pessoa que cultiva o corpo é saber que o tempo vai deixar marcas. O que mais desespera o milionário é saber que no seu caixão não tem gaveta. O que mais desespera as pessoas que não têm esperança é porque elas querem viver aqui, querem ficar enraizadas neste mundo, querem curtir esse mundo, mas é tudo passageiro, é tudo corruptível. A traça corrói. Esse povo não tem esperança. A esperança é até ali. E dali para frente vivem em desespero.
tem uns que têm tudo isso e mesmo assim se matam por falta de esperança. Tem alguns de vocês que estão desesperados. Sabem que vão deixar esse corpo e vai para o pó. Claudica como se estivessem morrendo. Alguns apregoam que Cristo não ressuscitou. Lá em Coríntios tinha uma turma que apregoava que Jesus Cristo não ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo fala, ora, se Cristo não ressuscitou, por que crer? Se Cristo não ressuscitou, vamos permanecer no pecado. Se Cristo não ressuscitou, nós vamos viver desesperançados. Não vamos ter esperança. Se Cristo não ressuscitou, nós vamos curtir a vida, porque amanhã ninguém sabe de mais nada. Ah, meus amados irmãos, eu quero falar, já encerrando, palavras do reverendo Hernandes, quando ele diz que o apóstolo Paulo, ele abre as cortinas do futuro para os crentes. É como se fosse um grande palco no teatro e ele abre as cortinas. Ele acende a luz do palco da história. Ele mostra que o melhor para o povo de Deus está ainda para chegar. O melhor para o povo de Deus ainda vai chegar. Amanhã, não sabemos? É claro que sabemos. Acontece que o amanhã não vem empacotado de trevas. Sabe aquele embrulho de amanhã que você vai receber dos correios? A hora que você abre, ele está cheio de trevas. Não é assim. A esperança não é isso. Pelo contrário, traz em sua mala, a esperança traz em sua bagagem a garantia de que a morte não é a última palavra. A morte não é o fim. O ponto final não está na morte. Não caminhamos para uma noite gélida e escura. Não caminhamos para uma sepultura de 7 metros, ou de 7 palmos. Não caminhamos para um túmulo. Nós não caminhamos para isso, não. O cristão não caminha para o desconhecido, mas para um porto seguro. O cristão tem esperança porque nós não avançamos para um destino desconhecido. A palavra de Deus nos mostra que nós vamos para um lugar certo, glorioso, que foi preparado por Jesus. A história da humanidade não tem parada, ela continua, ela continua, ela continua, até a segunda vinda de Jesus, quando nós seremos resgatados e viveremos eternamente no céu. Igreja é isso, irmãos. Vamos falar da palavra de Deus para as pessoas. Vamos ver como vai ser lindo quando Jesus vier, porque a Bíblia fala que aqueles que já foram, aqueles amigos nossos que já morreram, os pastores que já morreram, os irmãos da igreja que já morreram, a Bíblia fala que eles morrem e vão diretamente lá para o céu, ficar com Jesus. Para onde foi que Jesus falou que o ladrão da cruz ia? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando a gente morre, a gente vai direto para o céu. Fica lá com Jesus, com o apóstolo Paulo, com Pedro, com Sansão, com Elias, com Moisés, com aquela turma toda a gente fica lá. Eu não vou falar o nome de vocês, que vocês ainda não estão lá. Já pensou se eu falar? Não posso, por enquanto. Amados, nós vamos estar lá. A Bíblia fala que morreu, vai para o céu. E o corpo, a Bíblia mente? Não. O corpo é o quê? Pó. Para onde vai o pó? Para o túmulo. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar, aqueles que estiverem lá no céu virão com ele. E os que estiverem vivos terão o seu corpo transformado em incorruptível. Esta é a nossa esperança. Quer para você? Jesus te ama, morreu para te salvar. Que Deus nos abençoe. Amém. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos-te que essa igreja entenda a tua mensagem e possa viver em novidade de vida, crescente, anunciando o evangelho e levando a esperança para aqueles que não a têm, de vida eterna com Jesus Cristo e o reino eterno contigo. Nós te agradecemos, louvando em nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, irmãos, ficar em paz em casa e ir em paz. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações eternas do Santo Espírito sejam com todos aí,
com os que estão nos hospitais, com as famílias enlutadas, com os cristãos em toda a face da terra hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Sorriso de longe, um abraço de longe. Não foram os gritos que o condenaram à cruz, foi o amor. Não foram os pregos que o prenderam à cruz, foi o amor. Não foram soldados que o mataram na cruz, foi o amor. Foi o amor de Jesus que transformou a cruz em instrumento de suplício, em sinal de esperança. Não foram os gritos que o condenaram à cruz, foi o amor. Não foram os pregos que o prenderam à cruz, foi o amor. Não foram soldados que o mataram na cruz, foi o amor. Foi o amor de Jesus que transformou a cruz em instrumento de suplício, em sinal de esperança. Expresso ali na cruz, é o amor de Jesus. Expresso ali na cruz, que me tira do suplício e devolve a esperança, que me tira do suplício e devolve a esperança.